Muito boa tarde. Está no ar o programa Saúde em Dia. Eu sou o Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 10 anos, 20, 30 anos médico em São Caetano, e hoje recebo o coordenador adjunto do CEPAD, Alexandre Yamasaki. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. E seja muito bem-vindo você mesmo, né? Obrigado. Que atendeu de pronto aqui a nossa produção aqui, para esse assunto tão intrigante aqui ainda, né? Ainda que é a AIDS, tá? Muito bem-vindo mais uma vez, Alexandre. E você já pode começar a enviar suas perguntas pelo nosso WhatsApp, 945647884, ou pelo Facebook da TV São Caetano, TV SC. O número de casos novos de AIDS está diminuindo no mundo, mas no Brasil preocupa o crescimento da doença entre os jovens. É o que mostra o relatório anual da UNAIDS, Programa das Nações Unidas, sobre o HIV. Apesar do crescimento da doença entre os jovens, o relatório tem dados positivos de 2000 a 2014, que o número de infecções no mundo caiu 35% e passou de 3,1 milhões para 2 milhões no ano passado. O número de mortes também caiu 41% nesses 15 anos, tá? Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, tá, Alexandre? Vamos lá. Me fala uma coisa, existe uma diferença entre AIDS e HIV? Porque muita gente fala AIDS, HIV, o que é uma coisa e o que é outra, Alexandre? Eu acho que é uma pergunta muito importante porque as pessoas confundem muito, né? A questão que nós temos aí quase 30 anos da epidemia de AIDS, né, no cenário mundial. HIV é o vírus que provoca a AIDS, né? Então, o fato de você ter o vírus não significa que você tenha AIDS. A AIDS é uma somatória, né, de doenças, né? São co-infecções juntamente com HIV. Então, a partir do momento, um exemplo que a gente pode dar aqui é HIV com tuberculose. Tá. Né? Então, quando você faz uma junção desse vírus do HIV com mais uma tuberculose, então você tem um caso notificado de AIDS, porque você vai fazer uma síndrome, um conjunto de doenças com o vírus do HIV. Então, HIV é o vírus e AIDS seria a doença, uma somatória de outras doenças. Então, esse vírus, eu poderia, é certo afirmar que esse vírus ele entra no corpo de uma pessoa, baixa a imunidade dessa pessoa, quer dizer, a pessoa fica fraca, e outras doenças entram no corpo dela? Poderiam entrar. Então, a gente poderia colocar um exemplo muito prático, que é assim, nós temos os linfócitos, né, que são os nossos soldadinhos de defesa, que deixa a gente, né, em plena imunidade. E o que acontece com o vírus HIV? Né? Esse vírus HIV, ele tenta destruir esses soldadinhos. Destruindo esses soldadinhos de defesa, como eu falo, outras doenças poderão entrar no corpo. Né? Então, entrando no corpo, você fica enfraquecido e dá oportunidade para outras doenças. Então, assim, o fato de você ter HIV não significa que você irá desenvolver AIDS. Perfeito, tá? perfeito. Mas quem tem AIDS tem HIV. Perfeito. E já existe cura para o vírus HIV? Não, ainda não há cura. O que existe hoje no cenário mundial são centros de pesquisas, tanto para vacina, né, preventiva e como vacina curativa, mas ainda é um processo de pesquisas, mas ainda não temos cura. Nós temos tratamento. Se a pessoa descobrir que tem HIV logo, tá? Logo no início, as chances dela se manter saudável são maiores, não? Olha, eu acho que isso casa muito bem com a data de hoje, né, que a gente está aí em plena campanha do Fique Sabendo, que é o diagnóstico precoce. Quanto mais precocemente você detectar o vírus do HIV, melhor é a sua resposta ao tratamento. Né? Não necessariamente que você vai entrar com medicações, mas a gente vai ter lá todo um processo de ambulatório, onde a gente pode detectar e observar as suas questões de CD4, que são suas células de defesas, carga viral, quanto que você tem de vírus no corpo, e aí sim a gente vai fazer uma análise se há necessidade ou não da medicação. Então, respondendo a sua pergunta, que é muito pertinente, né, para todo esse cenário que a gente está trabalhando aqui hoje, quanto mais cedo, melhor é a resposta. O Alexandre ele é coordenador do CEPAD, tá? O CEPAD é um órgão aqui em São Caetano, que ele vai falar já, que não vê só a AIDS, né? Exatamente. O CEPAD é um centro de prevenção e assistência, né, de doenças infecto-contagiosas, aonde a gente trabalha, né, para questões de prevenção e assistência ao HIV, propriamente dito, as hepatites virais B e C, certo? E sífilis, né, que é um outro boom também da epidemia, tanto aqui em São Caetano como no estado de São Paulo.
Nós estamos falando também que parece que amanhã é o dia mundial, mundial, né? É isso? né? O dia 1 de dezembro é o dia mundial da luta contra a AIDS, né? Onde a gente comemora uma data importante em defesa das pessoas que vivem com HIV/AIDS, e a gente faz campanhas maciças, né, de testagem nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, enfim. Prevenção, né? É uma prevenção combinada de N outros fatores, que não só o uso de camisinha, não só medicação, mas também muita orientação. Além do preservativo, existem outros meios de prevenção? Existe hoje, né, a partir de 2015 em diante agora, a gente tem outros tipos de medicações e outros tipos de tratamento, porque eu quero dizer, hoje a gente trabalha num conjunto que é uma prevenção combinada. Então, o que a gente tem hoje disponível no cenário brasileiro? A gente tem hoje a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, né, que significa que toda pessoa que entrar em contato com um risco de contato sexual até 72 horas, procure o CEPAD, né, ou um pronto-socorro para essa profilaxia, né? A gente tem a camisinha, né? Enfim, a gente tem outras coisas que poderão ser dialogadas de acordo com a necessidade dessa pessoa. Mas hoje, praticamente são medicações de tratamento, né? Profilaxia e uso do preservativo. Você falou assim, quando a pessoa tem uma relação e essa relação é de risco. Por exemplo, uma relação com uma prostituta é uma relação de risco? Olha, eu não diria que seria uma relação de risco. Eu diria que o que é hoje uma relação de risco? É qualquer relação sexual sem o uso do preservativo e não sabendo o estado de sorologia de outra pessoa. Isso independe de ser profissional de sexo, ser heterossexuais, homossexuais, jovens, é qualquer pessoa, né? O que a gente costuma orientar é assim, a AIDS não tem cara, né? Por não ter cara, e as pessoas também não sabem muito bem lidar com essas questões. Se fala ou não se é portador do vírus HIV, como que eu devo falar isso? Né? O preconceito é muito grande ainda com as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então hoje não é só com questões das prostitutas. A gente colocaria que todas as pessoas que hoje transam sem camisinha estão sujeitos a pegar o vírus do HIV e além de outras DSTs, né? Que são doenças sexualmente transmissíveis. Já temos uma pergunta no ar, Alexandre. Opa, tá? Vamos lá. A Bruna, de Santo André, tá? A Bruna pergunta, uma mulher que tenha AIDS pode passar para o filho na gestação? Olha, uma pergunta muito legal que você fez, que é a transmissão vertical que nós trabalhamos, né? Sim, ela pode transmitir o HIV/AIDS a partir do momento que ela não faça o tratamento adequado, né? O pré-natal adequado, porque essa gestante, ela vai ser acompanhada, além do seu médico do pré-natal, um infectologista, né? Durante a gravidez e depois pós-parto. Então, a chance dessa criança não ter o vírus HIV neste processo de acompanhamento é enorme, né? Quase 99%. Desde que ela esteja sendo atendida? Desde que ela seja atendida adequadamente, quer dizer, um pré-natal adequado, né? Um infectologista legal que possa acompanhar todas essas questões de direitos sexuais e reprodutivos, né? Porque as pessoas também acham que o fato de uma mulher ter o HIV, ela não pode ser mãe. Ela pode e deve ser mãe. Interessante. Além da AIDS, quais outras doenças são sexualmente transmissíveis? Agora há pouco você estava falando para a gente, mas vamos reforçar para o pessoal. Olha, eu acho que é importante a gente colocar aqui hoje a sífilis, né? A sífilis está sobressaindo de uma forma muito forte, né? Principalmente no município de São Caetano, em todo o cenário do estado de São Paulo. Então, a gonorreia, né, as hepatites também por transmissão sexual. Então, assim, eu acho que hoje a gente deveria ficar atento à questão do HIV, à questão do HPV também, né? Recentemente o governo, né, colocou a vacina para as adolescentes, né? As prés e adolescentes. Então, eu acho que é importante a gente perceber que o HPV, sífilis, hepatite B, hepatite C, né, é importante a gente estar atento, além do HIV, porque o fato de você ter o HIV, você tem uma janela aberta, né, nas suas relações sexuais sem uso do preservativo para as outras DSTs. Quer dizer, você pode vir com um pacote completo de doenças, né?
E tudo isso começa com a prevenção, né? Eu acho que é muito importante que as pessoas de casa, tá? Nossos telespectadores, nossos internautas, olha, eu bato sempre nisso. Busquem seu médico de confiança, sabe? Façam seus exames, sabe? Tem alguém de confiança do seu lado onde você possa se abrir, né? Onde você possa expor sem tipo de limite nenhum em relação a nada, né? Nenhuma caretice aí, né? Eu acho que o legal disso tudo é assim, é o direito de todos, né? A partir dos 13 anos de idade completo, você pode solicitar esse exame de HIV, teste. Hoje, São Caetano tem, além dos testes convencionais, tem o teste rápido, né? Que é uma furadinha no dedo, lá você tira um pouquinho de sangue e vai fazer o teste, que sai em 30 minutos. E a gente recentemente colocou aqui no município também o teste da saliva, que é do fluido oral, né? Um cotonete, a gente chama muito de suave, que vai passar dentro da boca, né, entre os dentes e a boca, para que a gente possa também detectar anticorpos, né, quer dizer, os antígenos do HIV. Não tem HIV na boca, não tem HIV na saliva, tá? Então beija muito, o beijo é gostoso, então o beijo não transmite o HIV. É a próxima pergunta. Somente em relação sexual é possível ser infectado? Então, hoje, né, a epidemia brasileira é uma epidemia sexual. Né? Então é assim, é porque as pessoas transam muito, né? E a maioria das pessoas transam sem uso do preservativo. Mas não, se você tiver, né, se você é usuário de droga injetável e compartilha uma seringa infectada, isso é um agente transmissor. Contato com sêmen, com secreção vaginal, sem uso do preservativo, é um agente transmissor. Né? Mas a nossa preocupação maior é a questão sexual, né? A gente está falando muito de comportamento, né? Então as pessoas têm que rever esse comportamento, sabendo que a AIDS ainda não tem cura, né? E que as pessoas, mesmo você ter colocado no início da abertura, né, da atividade de hoje, né, do saúde, é perceber que mesmo que tenha diminuído o número de casos de AIDS, mas as pessoas ainda não sabem que são portadoras do HIV. Né, para a gente ter uma ideia, a gente tem quase 1000 pessoas na faixa etária de 15 a 25 anos em São Caetano que não sabem que são portadoras. Em São Caetano? Em São Caetano. Puxa vida. Entendeu? Por quê? Imagina que elas não possam passar Exatamente. E multiplicar isso em curtíssimo ou em médio prazo. Então, para isso que a gente entrou nessa semana do dia 24 até amanhã, que é dia 1º, se eu não me engano, acho que foi dia 23, quer dizer, 23 de 24 até o dia 1 de dezembro, a campanha Fique Sabendo para São Caetano. Essa campanha é uma mobilização para que as pessoas tenham oportunidade de pelo menos fazer um teste na vida. Essa é a nossa meta, né? Fazer este teste é um diagnóstico precoce. Deu positivo, será encaminhado para o ambulatório para todos os procedimentos cabíveis. Deu negativo, é reforçar a prevenção. O folheto educativo, um preservativo, esclarecimento de dúvidas, né? Então é assim que a gente tenta controlar essa epidemia. Nós voltamos já aqui com a campanha Fique Sabendo, tá bom? Nós vamos com um breve intervalo, tá? E no segundo bloco nós voltamos com a mesma proposta. Estamos aqui com Alexandre Amassac, coordenador do CEPAD, coordenador adjunto aqui do CEPAD em São Caetano. Fique aí com a gente, tá bom? Não saia daí não. Daqui um minutinho já voltamos. Já. Tchau. Tchau.
Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros. E se você tem mais de 18 anos, também pode ser um deles. É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br. Eu sou o Marcos Savoy, de Olho na Notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, tenho o prazer de estar aqui com o Alexandre Yamasaki, que é o coordenador adjunto do CEPAD aqui em São Caetano, que está nos brindando com o assunto AIDS. E nós estamos conversando agora, ficamos chocados aqui em saber disso que São Caetano pode ter de jovens em relação a AIDS, né? E nos anos 80 e 90, muitos artistas morreram de AIDS, tá? Antigamente, quem descobria que era soropositivo já sabia que iria morrer. Hoje em dia, com a tecnologia, já é possível manter a pessoa viva por mais tempo, por muito mais tempo. Alguns dos famosos que morreram de AIDS foram Cazuza, Freddie Mercury, Renato Russo, Lauro Corona, entre outros. Estão vendo algumas fotos de como eram antes, depois, como eles se tornaram, como é degradante, como foi degradante o final de vida deles, né? É uma coisa chocante, né? Recentemente, o ator Charlie Sheen assumiu em mídia mundial ser portador do vírus, causando o maior rebuliço nas redes sociais. Algumas mulheres que tiveram relação com ele estão processando o ator, pois ele tinha conhecimento da doença e mesmo assim não usava preservativos. É lamentável, né? Lamentável, né? A AIDS é uma doença séria e ainda sem cura. Por esses outros motivos, criaram a campanha Fique Sabendo. Isso. Bom, Alexandre, você já citou alguma coisa, mas afinal, fique sabendo o quê? Então, Fique Sabendo, né, é uma campanha nacional, quer dizer, ela não ocorre só em São Caetano, é uma data unificada, que é do dia 23 ao dia 1, então o Brasil inteiro está nesta campanha, né, que é estimular o teste de HIV. Esse é o objetivo dela. Esse é o objetivo, né, e a meta fundamental é que pelo menos uma pessoa faça um teste na vida, o teste de HIV. Então, neste processo todo do Fique Sabendo, a gente consegue garimpar, vamos colocar dessa forma, né, nas unidades básicas de saúde aqui de São Caetano principalmente, aquelas pessoas que nunca fizeram teste. Então, são desde jovens, são adultos, são idosos, enfim, é uma população geral, mas o que me preocupa muito é a questão dos jovens, né? Jovens hoje na faixa etária de 14 a 24 anos, é o que está preocupando a nossa realidade aqui em São Caetano. Que é o maior número de relações sexuais, então, aquele que não se cuida tanto. Eu acho que não é nem a questão, é que todo jovem acha que é onipotente, né? Acho que com ele nunca vai acontecer alguma coisa. Né? Então assim, até transam com camisinha, mas transam a primeira, segunda... Aí viu que, né, tá dizendo que tá amando, que tá gostando, tá dizendo que tá ficando. Então eles afrouxam muito essa questão do uso do preservativo. Então, infelizmente, né, a gente colocaria aqui, como eu coloquei no bloco anterior, a gente tem um número muito significativo de pessoas, né, possivelmente positivas, né, vivendo com o vírus HIV e sem saber. Então, a campanha Fique Sabendo é realmente para alertar a população de São Caetano para fazer o teste de HIV. Você falou que, por exemplo, os postos estão fazendo, não é só no CEPAD. Não. São todos os postos. Na campanha Fique Sabendo, todas as unidades, inclusive até o CAISM, né, que é o Centro de Referência da Mulher aqui de São Caetano, está engajado na campanha. Então isso é importante, que todas as unidades estão de mãos dadas para a luta contra, né, a questão da AIDS e para incentivar o diagnóstico precoce, para que pelo menos faça pelo menos um teste aqui em São Caetano.
Então, essa seria também a próxima pergunta. Onde os testes estão sendo realizados? Até quando, né? Ele de uma forma aberta. E qualquer um pode fazer esse teste? Então, a campanha ela vai até o dia 1º, né? Então, é a campanha de mobilização, né? Então, isso tem todo um processo por detrás. O que é esse processo? Todo um processo de chamada, né? Mas o teste em si, ele é contínuo, né? Então, assim, se a pessoa não se sente tranquila de ir até o CEPAD, pode ir na unidade básica de saúde, que lá tem as 3 metodologias, como eu falei no bloco anterior. Sorologia convencional, o teste rápido, que é as gotinhas do sangue, ou do fluido oral, que é o teste da saliva. Então, a convencional é aquele que tira o sangue. Ele que tira o sangue, O né? outro faz o swab, um negocinho na lá que passa saliva, e o outro tira das gotinhas, como se fosse no destro, né? Qual é a diferença de um para o outro? A gente poderia dizer o seguinte, é que tanto o teste rápido, né, de furar o dedinho, como da saliva, a gente fala que é teste rápido. Por quê? Porque ele sai em 30 minutos. O convencional, ele demora em torno de 7 dias, porque ele vai para uma rede de laboratório onde existem outros processos para ser analisado o sangue, né? E no local, qualquer um desses locais, é só chegar e falar que quer realizar o teste ou precisa ficar se justificando? Não. Tal? Como é que funciona Você isso? não precisa nem dizer o porquê quer fazer o teste, né? Você chegar na unidade básica ou no CEPAD, quero fazer o teste de HIV. Então você vai ser atendido por aconselhadores e acolhedores que irão instrumentá-lo, quer dizer, vai dizer, olha, o teste é isso. Orientá-lo de uma forma geral, né? Vai orientar de uma forma geral, para ver que muitas vezes não é nem a questão do teste, são dúvidas do seu imaginário, né? Ah, eu transei com fulano, eu sentei em cima não sei do quê, e aí as pessoas começam a ter um imaginário galopante sobre o HIV. Então, às vezes, é muito mais um esclarecimento do que propriamente o teste. Eu estou perguntando isso porque eu tenho pacientes que já chegaram em consultório, jovens, né? Que você fala, você utiliza a camisinha para ter relação e tal. Muitas vezes fala, não utilizo. Mas por quê? Eu tenho vergonha de chegar na farmácia, chegar lá no caixa, sabe? E mostrar. Então, imagina só. Eu acho que uma das inovações que tem em São Caetano, que os preservativos são distribuídos gratuitamente na rede, né? Então, assim, você não precisa estar na farmácia da unidade. Então, a gente elaborou algumas estratégias de conforto. O que é essa estratégia de conforto? São cestos de preservativos que ficam no balcão da recepção. Você vai lá, pega... Como se fosse a balinha dos outros... Exatamente, supermercado, sem dispensação de receituário, de RG. Tá. Você vai lá e pega o quanto você necessita. Fantástico. Então, isso é tanto para o CEPAD como para as unidades básicas. Bacana, muito bacana. Então, você não precisa ir para a farmácia, né? Ele é tão bom quanto o da farmácia. E com tratamento precoce, é possível não transmitir a doença? É uma pergunta um tanto que interessante aqui, né? Então, significa que a partir do momento em que você descobre que você é HIV e já está no processo de tratamento, o que é esse processo de tratamento? Tomando o antirretroviral, qual é o objetivo do antirretroviral? É você ficar com defesas, né? Proteger a sua questão de imunidade. Protegendo isso, a gente diminui a carga viral. Ela não some, ela baixa. Você com carga viral muito menor, né? O que é esse muito menor? Que o aparelho que lê isso, né, do laboratório não consegue detectar os vírus, a rede de transmissão é muito menor. Entendeu? Isso não quer dizer que você não vai transmitir. Que não vai transmitir. Nem que não tenha doença, né? Exatamente, mas que a chance é Baixa muito menor. Ela nunca é menor que 0. Sim. Mas a chance é muito menor, quer dizer. Então, geralmente, por que essa pergunta que eu acho interessante? Porque hoje a gente tem casais sorodiscordantes. O que é o casal sorodiscordante? Um dos parceiros é HIV positivo e o outro não. Eles transam, né? E nesse percurso todo, se eles não estão com o uso do preservativo, o que vai resgatar é a carga viral indetectável. Perfeito, entendeu? Entendi. Temos uma outra pergunta Vamos aqui, lá. tá? Do Marcelo, aqui do centro. Marcelo, obrigado, Marcelo. Continua com a gente aí, tá bom? Qual a diferença da HPV Pro HIV? É isso mesmo? Qual a diferença da HPV Pro HIV? Quer dizer, e do HIV? Agora que eu entendi, desculpa, Marcelo, tá? Do HPV Marcelo. E o HIV. Vamos lá, Marcelo. HPV é papilomas vírus, né? Que é o conhecido, o famoso câncer do colo de útero, né? E o HIV é um vírus, né?
que diminui, que vai destruindo toda a sua parte imunológica do corpo. Então, a gente está falando de uma doença que é caracterizada como um câncer, né? Papilomas vírus, que é o nome, e do HIV, que é o vírus da AIDS. Então, os dois são bem diferentes, bem completamente distintos. diferentes. Né? O HIV... De tratamento completamente distinto, Então, né? eu acho que o HPV é uma pergunta muito pertinente, que você conseguir detectar ele precocemente, ele tem cura, né? Tem vacina. Tem vacina, tem cura. Agora o HIV não. HIV, a partir do momento que instalou no seu corpo, você está com HIV. Você não tem nem a vacina e nem a cura. Exato. Por enquanto, Por não enquanto, tem nem né? a vacina e nem a Quizá cura. algum dia, não é verdade? Não, eu acho que assim, as pesquisas estão bem avançadas para isso, né? Para chegar. Eu acho que uma pergunta não, o que você fala sobre a questão do tratamento, que quando você usou o termo da UNAIDS, a UNAIDS traz uma proposta para nós brasileiros e uma proposta mundial, que é a meta 90-90-90. O que é essa meta? A meta 90-90-90 é testar 90% da população de São Caetano, por exemplo. Desses 90% testados, os que derem reagente ao HIV, 90% serem tratados. Então essa é a meta até 2020. Então São Caetano abraçou a meta, né, para 90-90-90. Então é prevenção, tratamento, né? Então quanto mais cedo, melhor. Relembrando, os testes rápidos estão acontecendo no próprio CEPAD, nas unidades básicas de saúde, UBS, e no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, CAISM. Isso. É isso mesmo? Corretíssimo. Mais alguma informação, Alexandre? Não, acho que a informação que seria interessante é assim, pessoal, transar faz bem para a saúde, faz bem para a pele, só que assim, use com responsabilidade, transe segurança, com responsabilidade, né? Com segurança, pra uso que da correr camisinha. risco? Né? Não há necessidade nenhuma, né? Então vamos lá, transe com camisinha, que é sempre bom. Eu gostaria aqui de agradecer a você, Alexandre, Obrigado, tá? você. E a todos da Secretaria da Saúde, doutor Jesus também, Isso. que sempre encaminha todas as pessoas aqui com a maior bondade pra gente. O João, tá? Que sempre pega e traz vocês aqui e não tem onde parar o carro aí fora. Entendeu? João. Tô brincando aí com vocês. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado tá pelo bom? convite. E gostaria de fazer um convite para que vocês, no novo programa de Saúde em Dia, na próxima segunda-feira, às 15h30. Muito obrigado e até lá. Eu, doutor Angelo Pavim, agradeço, tá bom? Tchau, Valeu. pessoal. Tchau, muito obrigado. Tchau, até lá.